Bom, vamos lá. Revisando então frações. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam sobre fração, desde como se escreve, o que representa e coisa e tal, mas a primeira item, assim, digamos, importante, que eu preciso que vocês entendam é fração equivalente. Desenhei aqui o que seria uma pizza. Então a ideia é a seguinte: quantos pedaços tem aqui? 8. Isso significa que eu dividi alguma coisa em 8. Não gostei aqui, deixa eu pegar aqui a... Dividir alguma coisa em 8. Então, por exemplo, se um aluno veio aqui, ó, e pegou uma pizza, ele pegou uma parte de 8, 1/8. Se outro aluno veio e pegou mais um pedaço, ele pegou mais um pedaço de 8, uma parte de 8. Fração são divisões, é algo que foi dividido. Aí vem um terceiro aluno, mais esfomeado, e pegou 1, 2, 3 pedaços. Ele pegou 3 pedaços de 8. Pergunto para vocês: quantos pedaços de pizza foram comidos? 5. 5 pedaços de 8. Primeira coisa importante que a gente vai ver hoje aqui. Olha o que a gente fez com a conta. Então, nunca mais venho com resposta para mim, hora de somar isso daqui. 5 sobre 24. Não tem sentido esse 24. Foi dividido em 24? Então por que você soma 8 com 8 com 8? Está errado. Não faz sentido. Então presta atenção. Fração é fácil. A parte de baixo está igual, soma a parte de cima. Nunca, jamais, de jeito nenhum, em hipótese alguma, nem que a vaca tussa, você soma essa parte de baixo. Compreenderam? 5 coisinhas, ó. Nunca, jamais, de jeito nenhum, hipótese nenhuma, nem que a vaca tussa, você soma a parte de baixo. A parte de baixo representa em quantas partes foram divididas. Se a parte de baixo estiver igual, você soma ou subtrai a parte de cima. É só isso. Bom, mas aí a gente tem um problema. E aí vocês já vão entender qual que é o problema. Professor, mas e se a parte de baixo, se for uma conta assim, ó, 1/2 mais 1/3? E agora? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que essa conta se torna um pouco difícil. Não, já vou explicar já. Ela se torna um pouco difícil porque a gente naturalmente percebe que os pedaços não são iguais. Então eu não consigo somar. E o que eu fizer a conta em cima disso aqui, do jeitinho que está aqui, vai estar errado. Bom, para isso eu preciso que vocês entendam o que é fração equivalente. Veja bem, vou apagar só um pedacinho aqui da pizza, só esse daqui. Vocês concordam que aqui tem 4 partes de 8? Azul, vou pegar outra cor agora. 4 partes de 8. Então, os alunos vieram, pegaram 4 partes de 8, pegaram 4/8. Mas vocês concordam que em vez de eu falar 4/8, eu poderia falar que pegou metade da pizza? Sim. Até mais natural. Metade da pizza. Olha o símbolo que eu coloquei. Igual. Igual significa que é a mesma coisa. Tanto faz eu falar 4/8 como 1/2. E se eu tivesse dividido em 6 e pego 3 partes, eu também não teria pego metade? Se eu tivesse dividido em 10 e pego 5, continua sendo metade. Se eu tivesse pego 12, tivesse dividido em 12 e pego 6, metade. Tudo é igual a metade. Essas frações, elas são equivalentes.
Os números são diferentes, mas elas representam a mesma coisa. Por que que isso é importante a gente entender? Porque tem conta que eu não vou conseguir fazer conta com 1/2. Mas se eu chamar 1/2 de 3/6, 3 partes e 6, de repente eu consigo fazer a conta dar certo. Se eu chamar 1/2 de 5/10, pode ser que eu consiga fazer a conta dar certo. Com 1/2 não dá para fazer, mas se eu fizer com 6/12, de repente dá. Então veja, vamos ali para esse cálculo aqui. Vou começar fazendo desenho, e do desenho vocês vão entender por que fica difícil quando a parte de baixo é diferente. Vai surgir uma pista de como a gente vai fazer a conta. E a partir daí depois eu vou parar a gravação e vou gravar uma só para a gente ver a regra que a gente tem que fazer para fazer essa conta de fato. Isso aqui, ó, cansei de pizza. Vamos pegar um bolo agora. Ei, meu bolo ficou torto. Endireitar o bolo aqui. Opa! Já que eu estou aqui, Ctrl C, Ctrl V. Mas é para você virar certinho, sim. Vamos lá. Essa daqui, ó, se ficar meio tortinho, eu tento endireitar. Vou partir no meio. Não ficou direitinho. Vou partir no meio. Aí. Uma metade. Ok? Essa daqui eu vou dividir em 3, só que eu vou dividir assim, ó. Faz de conta que eu dividi certinho. Tá? Todos eles são iguais. 1/3 seria isso aqui, ó. Concorda? E é por isso que naturalmente na conta de cima, quando eu pedi para vocês somarem, perguntei quantos pedaços de pizzas foram pegos, vocês pegaram e falaram a resposta certa. E quando eu pedi para somar isso daqui, fica opa. Porque naturalmente a gente percebe que esse tamanho é diferente desse. Então eu não consigo somar assim. Mas já que eu estou com Ctrl C, Ctrl V, deixa eu puxar para cá. Dar uma arrumadinha aqui. Vou fazer o seguinte. Eita. Deixa eu arrumar melhor. Já que é para arrumar, vamos arrumar direito. Apanhando aqui do... Aí. Vou puxar um pouquinho aqui para cima para ficar mais visível. Não ficou direito, não. Se eu não conseguir, vai ficar torto. Cansado já. Bora. Ó, vou fazer o seguinte. A pizza está dividida no meio. E eu vou dividir também em 3. Só que no mesmo espaço. Juntei os dois cortes. O da vertical e o da horizontal. Se eu tivesse feito isso daqui, ó, 2 pedacinhos, né? Isso aqui seria o equivalente a 2 pedacinhos. É como se eu tivesse pego esse e esse aqui, ó. Certo? Se eu partir aqui no meio 2, eu só coloquei um em cima do outro. É porque metade tá aqui, ó. Então, esse e esse. Se eu somar metade com 1/3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de 6. O resultado dessa conta é isso mesmo. 5/6. Ixi, professor, mas agora complicou, hein? Como é que eu vou saber isso? Vou ter que ficar fazendo desenho toda vez? Não. E o segredo tá agora. Vou parar a gravação aqui e começar outra logo em seguida.